Existe limite de idade para se operar a coluna? Isso porque frequentemente as pessoas comentam que fulano é muito novo para operar a coluna ou ciclano é muito velho para operar a coluna. Mas qual que seria então o limite tanto para baixo quanto para cima para se operar a coluna vertebral? O que nós levamos em conta para determinar se o indivíduo é ou não candidato a uma cirurgia de coluna, levando, claro, em consideração a idade. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna, e o tema de hoje é bastante recorrente, tanto no meu consultório, mas principalmente entre as pessoas que vão ser operadas ou que tiveram alguma indicação cirúrgica e que conversam naturalmente com amigos, familiares, que opinam, muitas vezes, claro, sem conhecimento de causa, e dão suas opiniões em relação à idade do paciente ser muito nova ou muito velha para se operar a coluna. Muito bem, a primeira coisa então que a gente tem que lembrar é que existem certos tipos de doenças que aparecem em faixas etárias específicas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existem doenças de crianças muito novas e existem doenças de pessoas mais velhas. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Primeiro, existe um tipo de escoliose que é aquela que aparece desde o nascimento, né? Onde a coluna é mal formada na vida intrauterina, na barriga da mamãe, a vértebra nasce com algum defeitozinho e quando a criança começa a crescer, mesmo muito pequenininha, a coluna começa a entortar. E algumas vezes essa deformidade é agressiva, a má formação é tamanha que a coluna começa a entortar com muita força e os tratamentos clínicos não dão bons resultados para um grupo específico de pacientes. E algumas vezes, pacientes com 3, 4 anos de idade possuem defeitos na coluna, deformidades na coluna que, se não forem tratados naquele momento, pode-se perder o timing ideal, o momento de ouro para que se faça um procedimento pequeno cirúrgico na coluna e se espere, por exemplo, uma idade que se julgue adequada, entre aspas, e aí a deformidade é tamanha que nenhuma cirurgia grande e complexa é capaz de resolver por completo. Então, já tive casos de pacientes com 3, 4 anos de idade que tiveram que ser submetidos à cirurgia de coluna para que pudesse ser feito algo muito menor e pontual naquele momento, evitando assim uma bola de neve que depois fica muito difícil ou às vezes até impossível de ser resolvida cirurgicamente. Vou dar um outro exemplo de doenças que aparecem em pessoas mais velhas, que é a estenose do canal lombar, né? Ou o estreitamento do canal lombar. É algo que vem acontecendo ano após ano para alguns indivíduos, décadas após décadas, e quando chega num determinado momento, o canal por onde passam os nervos entope e aí se começa com sintomas de compressão neurológica. Então, dificuldade para andar, o indivíduo fica de pé, troca alguns passos, começa a amortecer as pernas, começa a sentir a perna pesada. Isso impossibilita que ele ande e ele tem que sentar. Ele senta, melhora os sintomas, aí ele espera um pouquinho, anda de novo e fica nesse levanta e senta, levanta e senta. Esse é um exemplo típico da doença do idoso, que é a estenose do canal lombar, que muitas vezes acometem pessoas totalmente saudáveis, que gostam de viajar, gostam de bater perna, trabalham, são muito ativas, mas tem essa questão pontual que atrapalha sobremaneira a sua qualidade de vida. Qual que é a idade limite para operar um paciente desse? Existe um número corte que a gente fala, olha, eu opero até X anos, a partir daqui eu não opero mais. Bom, então quais são os fatores que a gente leva em conta para indicar uma cirurgia, seja ela numa pessoa muito pequena, muito nova ou num indivíduo muito idoso? O primeiro é a gravidade do problema, ou seja, a doença em si coloca em risco a vida da pessoa? Sim ou não? Isso porque existem situações que são ameaçadoras à vida. Por exemplo, uma infecção na coluna vertebral, né? Uma espondilodicite, que pode acontecer
num idoso que faz um tratamento para câncer, por exemplo, e está imunossuprimido? A gente pode tentar um tratamento com antibiótico, o tratamento pode dar certo, mas algumas vezes não. Algumas vezes, mesmo com antibiótico, a infecção começa a se alastrar. A pessoa pode ter 85, 90 anos de idade. Se não for operada, qual é o risco que a doença leva para essa pessoa? Então esse é o primeiro ponto que a gente leva em consideração. O segundo é, quais são os sintomas? Qual é o grau de incapacidade? Então tudo bem, numa criança muito pequena, talvez a escoliose de imediato não coloque a vida em risco, mas com o passar do tempo, ela pode comprimir os pulmões. Então pode ser uma criança, um adulto jovem que não consegue subir dessas escadas, não consegue fazer um esporte. Ou do outro lado, pode ser um idoso que é muito bem de saúde, todo controlado, mas não consegue caminhar, não consegue fazer uma viagem, não consegue aproveitar a vida com a sua família, com os seus netos. Então isso a gente leva em consideração. Outro ponto importante, quais tratamentos foram tentados? Ninguém indica uma cirurgia para alguém que não tem uma doença ameaçadora, mas que não tentou um tratamento clínico. Então esse mesmo idoso que tem esses sintomas todos, ele tentou fazer fisioterapia, ele tentou fazer outros métodos de tratamento conservador, em algumas situações ele fez uma infiltração na coluna? Talvez não. Então talvez valha a pena começar pelo começo. Se a gente tem tempo, eu digo, não é algo urgente, a gente tem tempo, por que não tentar? Tentamos ou não tentamos? Já foram esgotados todas as possibilidades clínicas? E aí sim vem o último ponto que é igualmente importante, né? Não menos importante, que é a condição de saúde do paciente. Ou seja, ele tem uma boa condição cardiológica, ele está em tratamento de alguma doença grave, está fazendo tratamento para câncer, como quimioterapia, ele toma medicações anticoagulantes que não podem ser interrompidas, ele tem um bom clínico, passou numa boa avaliação, como é que a gente faz essa avaliação? Em geral, quem indica a cirurgia não é quem libera o paciente para o procedimento cirúrgico. Então existe todo um acompanhamento entre equipes diferentes. Então se eu acredito que a cirurgia é uma boa saída, mas tenho dúvidas da condição clínica desse paciente, eu vou mandar para um clínico da minha confiança fazer toda uma avaliação e ele vai quantificar, estratificar o risco cirúrgico. Existem escalas para isso, o risco é baixo, moderado, alto, muito alto ou até proibitivo. E aí, com base em todos esses fatores, nós, médicos, junto com os pacientes, definimos qual é o risco versus benefício daquele procedimento. Então é fundamental que seja feita essa avaliação. Um último ponto que eu quero colocar aqui para vocês é que a idade cronológica, o número, a idade do paciente não diz muita coisa nos dias atuais. Por quê? Porque as pessoas podem envelhecer com mais ou menos saúde. Tem pessoas com 85, 90 anos que estão muito bem de saúde, né? Se trataram a vida inteira, controlaram colesterol, controlaram eventualmente diabetes, pressão alta, fazem exercícios e tem uma saúde muito boa, um estoque muito bom para ser submetido a uma cirurgia de coluna. Que, aliás, é importante lembrar aqui que tanto a anestesia quanto as técnicas cirúrgicas evoluíram muito nos últimos anos. As cirurgias são muito mais seguras por várias razões, mas dentre elas a anestesia, as técnicas, os treinamentos dos cirurgiões, as cirurgias com menor invasão permitem que pacientes muito idosos façam cirurgias. E tem, por outro lado, indivíduos muito mais jovens que têm doenças graves que muitas vezes ou impedem ou fazem com que a cirurgia tenha um risco um pouco maior. E tudo isso, claro, é medido antes da cirurgia. Isso não é algo que seja descoberto no dia ou na véspera. Existe todo um planejamento e tanto o paciente quanto o médico e o anestesista sabem exatamente onde estão pisando e qual é o risco para esse ou para aquele paciente. Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Idade mínima ou máxima não existe para cirurgia de coluna, isso é avaliado caso a caso, dependendo de vários fatores que foram então aqui mencionados nesse vídeo. Um abraço e até semana que vem.